Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu peço que você compartilhe, por favor, a nossa live. Estamos conectados. Legal. Estou conferindo aqui. Nós estamos publicando em algumas páginas também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter você conosco nesta noite. Nós estamos compartilhando essa transmissão com algumas páginas, mas a principal transmissão é a página Lição da Escola Sabatina. Então, se você está nessa página, eu consigo acompanhar os seus comentários, tá bom? Se você está em outra página, eu vou conseguir ver depois o seu comentário. Combinado? Mas se você quiser então ir lá na página principal, que é a Lição da Escola Sabatina, nós estamos ali, eu consigo assistir ali o seu comentário ao vivo. Também esta live vai ficar gravada depois no meu YouTube, youtube.com/prjosuefranco, e você é o nosso convidado a assistir depois, compartilhar depois também, além de ficar salvo aqui na página que você está assistindo, tá bom? Então, boa noite a todos. Bem-vindos. Se você puder fazer a gentileza de compartilhar essa transmissão, clique aí no botão compartilhar, compartilhe nos grupos que você faz parte, compartilhe na sua própria linha do tempo, tá bom? Faz essa gentileza para nós, para que mais pessoas sejam alcançadas com esta palavra. Primeiro, eu quero dizer um pouquinho desta página principal aqui que nós estamos transmitindo, que é a página Lição da Escola Sabatina. Essa página, ela já vem desde 2016 publicando o conteúdo do estudo da lição. Você que nos acompanha já há algum tempo, já conhece o trabalho da nossa página. Essa página tem sido uma bênção para a vida de muitos, é uma bênção na minha vida, eu tenho certeza que é uma bênção na sua também. É uma página muito especial. E se você está conhecendo agora o trabalho da página, curta a página e esteja atento para que todos os dias você receba um vídeo com o comentário da lição da Escola Sabatina daquele dia. Cada semana é um pastor diferente, escolhido com oração e com muito carinho, para que você tenha esse conteúdo da lição da Escola Sabatina. Então, esse conteúdo também você pode encontrar no Instagram, tá bom? Lá no Instagram, lições. Licaões, né? Só que não tem o tiozinho no A. Você pode procurar fazendo este arroba aí e você vai encontrar também um conteúdo muito abençoado. Essa página ela tem vários editores, muitos mesmo, e eu sou um deles. Eu tenho o privilégio de ser um dos editores dessa página. E de vez em quando você vê algum conteúdo da minha página sendo compartilhado aí na página da lição. E nós temos vários editores, mas tem uma pessoa que é o idealizador da página. O nome dele é Josué também, é meu xará, um amigo, e ele tem se dedicado já há muitos anos nesse trabalho, e hoje ele praticamente ele vive desse trabalho e tem sido uma benção. Então, Josué, meu abraço a você também, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria. Deus continue abençoando você no trabalho que você faz. E aí nós temos um comentário fixado também, se você quiser compartilhar, ajudando a nossa página também, você pode mandar estrelas, que é um presente digital que nos ajuda muito. Então, se você mandar a sua estrela ali também, vai ajudar a gente. Então, a gente compartilha esses vídeos de coração e precisamos do seu apoio também para que seja uma realidade, para que esse trabalho continue funcionando.
Também temos o nosso canal no YouTube. Se você não curtiu ainda, não se inscreveu, também é @licaões. O nome do canal é Lição e Salvação lá no YouTube, se eu não estou enganado. E lá você vai encontrar os vídeos também da lição da Escola Sabatina. Então perceba que você tem acesso no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então tem muitas maneiras de você estar sintonizado com o estudo da lição da Escola Sabatina, tá bom? Mas hoje nós vamos pegar alguns minutos aqui, nós não vamos ficar muito tempo, nós vamos, por alguns minutos, conversar sobre esse assunto que nós publicamos na página hoje. E o assunto é bom humor versus pandemia. E eu quero dizer para você que a minha intenção aqui não é fazer um stand-up gospel, até porque esse não é o meu perfil, esse não é é, a minha habilidade, eu sei até onde eu posso ir, eu conheço os meus limites. Então não é isso a ideia da live de hoje, tá bom? Eu não vou aqui contar piada para você, eu não vou fazer você dar risada. Essa não é a função dessa live. Na verdade, o que eu queria contar para você é um pouquinho da minha história, o que eu entendo sobre humor e como compartilhar humor de maneira que seja benéfico nas redes sociais. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Antes ainda da gente entrar no assunto, você que está assistindo a gente, você que está ao vivo com a gente aqui, eu queria saber se você passa muito tempo buscando conteúdo de humor na rede social. Ou também quero saber se você segue alguma página de humor na rede social. No Facebook, no Instagram, você segue? Coloca aí nos comentários para mim se você segue, qual é a página que você segue. Olha lá, eu sigo a página tal, eu gosto da página tal, eu sigo essa página. Coloca aí nos comentários para eu saber o quanto você se importa com esse assunto, o quanto você gosta desse assunto. E quando você escreve aí nos comentários, eu quero dizer para você, eu quero recomendar algumas páginas para vocês. Primeiro, lá no Instagram, você encontra uma página muito legal chamada Eu na Vida Adventista. É assim mesmo, hashtag Eu na Vida Adventista. E lá tem muitos conteúdos legais adaptados à nossa realidade adventista do sétimo dia. Então depois dá uma olhadinha lá. Eu na Vida Adventista é uma página muito legal. Você vai gostar muito dessa página. Também nós temos uma página no Instagram chamada O Crente Sincero. Dá uma pesquisada lá. É uma página muito legal também. No, no Instagram. E essas páginas também você encontra no Facebook, tá bom? Tanto o Eu na Vida Adventista como o Crente Sincero. Tem também o Humor Gospel. Humor Gospel, você pode pesquisar essa página também, tanto no Instagram como no Facebook, que são páginas muito legais. Tenho certeza que você vai gostar. Ok, vamos lá então. Primeiro, eu quero contar para você um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou, porque eu acredito que o humor ele tem muito a ver com aquilo que a gente tem muito a ver com aquilo que que a gente viveu na infância. E tem muito a ver com o nosso temperamento também. Isso não significa que o temperamento faz de você mal-humorado, não é isso. Mas algumas pessoas têm mais facilidade que outras para fazer as pessoas darem risada. É ou não é? Não tem pessoas que parece que têm um dom, assim, uma facilidade? Eu não creio que ter esse dom de fazer as pessoas rirem, assim, com muita facilidade, mas eu sempre tive a tendência de gostar de piada, de humor, de meme. E eu me lembro que na minha infância, em vez de eu ler gibizinho da Turma da Mônica, que era coisinha da minha época lá, eu lia gibizinho de piada. E esse gibizinho praticamente já está fora do ar, né? Porque hoje a gente quase já não usa mais gibi, revista. Mas eu me lembro que eu ganhava gibizinho de piada, de charada, de o que é, e aquilo era o meu passatempo. E eu ficava ali rindo sozinho, feliz da vida com a minha revistinha de piada. E isso foi permitindo que eu levasse a vida mais por esse lado de piada, de dar risada, de bom humor. E eu fui crescendo
com essa experiência. Também um pouquinho do meu temperamento. Eu me lembro que lá na escola eu tinha muita facilidade de contar uma piada assim, fazer os amiguinhos darem risada. Às vezes em momentos inoportunos e tive que ir para a diretoria, enfim, coisas da infância, da escola. E aí, geralmente na classe você consegue identificar já quem é o mais engraçadinho, né? Quem é o mais chato, quem é o mais briguento. E eu comecei a me destacar por essa questão. O fato é que quando eu fui estudar teologia, né, eu sou um pastor, eu fui vendo um lado, assim, foram me colocando um lado de que a santidade tem a ver com a seriedade. E aí isso foi ficando cada vez mais marcante durante a faculdade e eu fui ficando um pouco muito preocupado, porque ficar com a cara séria ou até carrancudo ou relacionar essas duas coisas dizendo que apenas os sérios que são santos, que são consagrados, isso trazia para mim uma dificuldade porque eu tinha que deixar de ser quem eu era. Então eu tive um momento muito difícil assim de resumir de conciliar essas duas coisas. E o fato é que eu fui aprendendo que Deus ele usa e abençoa cada um de acordo com o que ele é. Deus ele não vai abençoar o mau caráter, o mentiroso, o falso, aqueles que quebram os mandamentos. Mas dentro de cada temperamento, Deus usa as pessoas. Dentro do contexto da sua infância, Deus usa as pessoas na sua fase adulta também. E eu comecei a entender que Deus me usaria do jeito que eu sou. Com os meus erros, com as minhas intenções de acertar e de errar. E dessa maneira eu fui aprendendo que eu precisava buscar mais a Cristo e Ele ia me dar também o equilíbrio que eu preciso para que tudo seja de acordo à vontade dele. E aí eu me lembro que eu sempre coloquei no meu Facebook algumas frases, alguma imagem, algum vídeo que eu achava engraçado. Isso eu sempre fiz desde que eu tenho Facebook. Na rede social, eu tenho Facebook desde 2008. Então, olha quanto tempo já faz, né? Já vai fazer aí 14 anos, se não me engano, né? 14 não, 13 anos. E eu sempre coloquei. Mas no ano de 2018 eu tive uma situação peculiar, uma situação diferente. Eu me lembro que estava tendo a Copa do Mundo e o Neymar estava caindo muito. Na verdade, o Neymar sempre cai, né? Mas naquela Copa foi assim, todo mundo comentando, o Neymar tá caindo, o Neymar tá caindo. E me veio uma ideia assim de colocar uma frase no Facebook. E aí eu coloquei a frase assim: você fica tirando onda do Neymar, mas você vive caindo em tentação. Hashtag vigia irmão. E aí eu coloquei essa frase, usei essa hashtag. E não demorou muito, essa postagem teve mais de 200 curtidas, vários comentários. E eu percebi um nicho que eu ainda não conhecia, né? Que eu não tinha essa ideia assim de pegar algo conhecido, algo que estava acontecendo assim, do contemporâneo, né? E transformar numa frase e tirar uma lição que no fundo também é uma lição espiritual. E aí eu falei, bom, mas essa daí não é 100% crente, eu vou fazer uma frase crente. E aí lá no meu Facebook eu coloquei uma frase assim: Jesus nos chamou para ser o sal da terra e não a pimenta do reino. Hashtag vigia irmão. E aí eu também recebi mais de 200 curtidas e foi muitas pessoas comentando. E aí eu percebi aquilo que era uma brincadeira acabou se tornando algo sério no sentido de que eu entendi que eu podia alcançar principalmente os jovens com uma frase de impacto que trouxesse uma lição que se eu falasse de outro jeito, talvez ele ia ficar chateado, magoado, mas que com o bom humor ele foi bem aceito pelas redes sociais. E aí eu comecei a criar frases usando essa hashtag Vigia Irmão, que acabou ficando famosa ali para os meus amigos, né, do Facebook. E eu fui criando frases. E eu tenho hoje, nesse meu Facebook, ao redor de umas 100 frases, mais ou menos, com essa hashtag Vigia Irmão, sempre usando sempre dessa maneira, né? Tentando trazer uma mensagem, uma lição cristã,
mas que de outra maneira eles não aceitariam, né? Quer ver uma outra frase que, inclusive, recentemente eu repostei essa frase? Diz assim: cuidado com o pecado da gula, porque você não vai entrar no céu, nem na sua calça, nem na sua camiseta. Hashtag vigia irmão. E aí, essa frase também viralizou, enfim. E aí, eu comecei com aquilo que era, como eu falei no começo, uma brincadeira, acabou se tornando, para mim, um ministério. Porque eu comecei a usar essa frase, ela começou a atingir muitas pessoas e eu comecei a receber convites para pregar a respeito desse assunto. Eu já fiz semana de oração a respeito desse assunto, de como nós temos que vigiar como cristãos, como irmãos, como jovens. E você percebe que através do bom humor eu acabei usando isso para trazer lições e mensagens, inclusive de edificação e de salvação. E aí eu comecei em 2018 e até o início da pandemia eu tinha realmente muito engajamento nas frases, elas eram muito curtidas, compartilhadas. Com o início da pandemia, diminuiu o engajamento e com toda razão, né? O mundo vivendo a situação que está e até hoje. E aí eu percebi que eu precisava partir para uma outra direção e aí eu migrei para o Instagram. Hoje eu ainda coloco frases no Facebook, mas elas são menos, né? Menos frases e até com uma outra conotação. Se você for lá no meu Facebook, eu tenho o meu perfil, que é Josué Franco, e tenho a minha página, que é PR Josué Franco, né? pr.josué Franco, de pastor. Então eu posto no meu perfil pessoal. Só que o meu perfil, ele tá assim, faltando 5 ou 4 pessoas para chegar no limite, que é os 5.000. Então, inclusive, eu tenho muitos amigos lá que eu fiz aqui na página, compartilhando minhas postagens. Muitas pessoas me adicionaram, muitos me adicionaram e eu não consigo aceitar como amigo, porque o Facebook já não me deixa mais. Mas se você ir lá na minha página no Facebook, que é PR Josué Franco, você pode curtir. Aí você pode curtir, que aí não vai ter problema. Mas no meu perfil pessoal eu já não consigo mais aceitar. Mas a postagem é pública, então você pode ir lá e pode ver, inclusive pode colocar depois a hashtag Vigia Irmão e você vai ver lá as postagens que tem no Facebook, tá bom? E depois eu fui pro Instagram. Depois, chegando no Instagram, eu fui para uma outra linha. Lá eu coloco receitas engraçadas, vídeos, frases também do Vigia Irmão. Eu coloquei agora há pouco nos meus stories algumas imagens de humor para você ver um pouquinho como funciona no Instagram. Depois você pode ir lá, inclusive, PR Josué Franco no Instagram. Pode curtir lá, me seguir, nós vamos ser amigos por lá. E ver os stories que eu coloquei lá hoje. Agora há pouco, antes de começar, eu coloquei alguns stories lá para você dar uma olhada como funciona. E, e agora a gente está nessa linha do Instagram agora. Bom, então, para a gente ir desenvolvendo o tema, eu coloquei aqui o que eu entendo como humor. Aliás, o que eu entendo como humor. Primeiro essa parte. Porque tem todo tipo de humor por aí, né? Você pode encontrar humor de todo jeito. E eu queria dizer para você, na minha opinião, o que é um humor cristão, tá bom? O que é um humor cristão? E eu coloquei alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com você. Primeiro, não é nada de duplo sentido, ok? Para mim, o humor cristão não é de duplo sentido. Você percebeu que a maioria dos programas de televisão, a maioria das piadas que as pessoas riem hoje, os que não são cristãos, são de duplo sentido? Que faz apologia a algo que nós não acreditamos e nós não aceitamos? Então fique esperto e atento quando você for postar ou quando você for falar de que o humor ele não pode ter duplo sentido, ok? Outra coisa que para mim eu entendo que não é humor, não é nada que seja ofensivo. Quando alguém se sente ofendido ao ler a sua postagem ou ao ver a piada ou o meme que você postou, isso
é um termômetro para você perceber se você está indo longe demais ou não. Então, cuidado com a ofensividade. Outra coisa que eu anotei aqui, não é vulgar. O humor cristão, ele não é vulgar. Então, a gente vê que o próprio Jesus era uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas Jesus não era vulgar. Porque é possível ser feliz sem ser vulgar. Outra coisa, o humor cristão não é nada que para que eu ria, alguém tenha que chorar. Então, anote só isso, daí é muito importante. Inclusive, eu sou da seguinte filosofia: se para eu rir alguém tem que chorar, isso não é bom humor, isso se chama covardia. Covardia. Então, para que eu possa rir, as pessoas também têm que rir comigo. Então, quando você for postar ou quando você ver algo, antes de compartilhar, inclusive, pergunte se alguém vai chorar. Porque às vezes, e hoje a gente conhece a palavrinha como bullying, né? O bullying é bem falado de alguns anos para cá, mas antes ele não existia e muitas pessoas sofriam porque não era combatido. E o principal, o humor ele precisa ser puro e inofensivo. Então, se eu for para resumir para você o que é humor para mim, ele precisa ser puro e inofensivo. Eu sempre procuro fazer uma pergunta antes de postar alguma coisa. E aí é o meu parâmetro e queria ajudar você também. Se você posta, ou se você assiste, ou se você compartilha, tá bom? A pergunta que eu faço é a seguinte: Jesus sorriria comigo? Então eu faço essa pergunta. Se eu imagino que Jesus é capaz de sorrir comigo, então eu toco o barco. Eu vou para frente, eu avanço. E se eu vejo que Jesus não é capaz de sorrir comigo, desse post, dessa piada, então eu retrocedo. Então, isso para mim é o humor cristão, tá bom? Então você pode dar uma olhada no meu Instagram lá depois. A gente colocou aí nos comentários o link só para você apertar lá e você já vai no meu Instagram e dá uma olhada um pouquinho no que eu tô falando, tá bom? Dá uma olhada, analisa lá. Outra coisa que eu tenho que dizer para você é que eu não estou aqui. Agora eu vou começar a falar do humor na pandemia, mas antes de entrar nesse assunto, eu não estou dizendo para você que você tem que postar, porque cada um tem o seu temperamento e o seu jeito e quem é. Então, você não precisa postar, mas você pode ver e você também talvez possa compartilhar. E talvez você não poste, mas você sempre esteja vendo, ou você compartilhe. Então eu quero deixar uma linha tênue aqui para você. A linha é o seguinte: você não precisa postar, mas se lembre sempre que um cristão ele é capaz sim de rir de uma boa piada. Então, não entre nessa ideia de que a santidade ela está só relacionada com a seriedade. Mas eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do humor na pandemia. E eu particularmente, eu tenho uma opinião, tá bom? Isso não está na Bíblia, então é a minha opinião, que fique bem claro aqui para você. Para mim, um cristão que tenha Cristo no coração, ele consegue sempre rir de uma boa piada. Se eu leio um texto lá na Bíblia, que está em Provérbios 17:22, muito conhecido, que diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não é assim mesmo que acontece? Então, eu me lembro que eu ouvi de um professor na faculdade e ele falou assim para mim: Josué, você vai perceber que a vida ministerial, a vida pastoral, ela é muito complicada. Ela é muito difícil, você vai ter muitos problemas para resolver. E se você ficar internalizando tudo isso e vivendo tudo na seriedade, você vai ficar maluco. Você vai ficar pirado, você não vai aguentar ir até o fim. E aí eu tenho percebido, né, eu tenho 8 anos de ministério, que o que ele falou é uma verdade. Então eu tento, na medida do possível,
levar a vida de bom humor, com bom humor. E essas postagens que eu faço, eu chamo para mim mesmo de momento de respiro em um mundo sem ar. É o momento que você respira, é o momento que você, apesar das coisas estarem difíceis, você consegue respirar, sorrir, ser feliz. Apesar de um momento difícil que talvez você esteja passando aí, ou alguém da sua família. E isso não é insensibilidade, muito pelo contrário. Isso é força para você continuar a jornada e a caminhada, tá bom? Mas vamos agora para a reta final, nós já vamos indo para o fim aqui. E eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito de humor em época de pandemia. Alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, que é inclusive o tema da live desta noite. O primeiro ponto: humor em tempo de pandemia exige sensibilidade ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, eu sou pastor. Você tem a sua função aí, está nos assistindo. Você pode ser o médico ou um trabalhador de uma empresa. E você tem um clima ao seu redor e você precisa respeitar. Por exemplo, nós tivemos aqui uma perda semana retrasada de um departamental que morreu de Covid. Depois nós tivemos uma outra departamental que morreu de Covid aqui na nossa associação. E eu não posso sair postando piadinha, coisas engraçadas e fazendo as pessoas rirem em um momento em que é pra gente chorar. Então a gente precisa respeitar a sensibilidade do nosso redor. Inclusive, eu tenho um amigo que está entubado e hoje soltaram uma falsa notícia que ele tinha morrido. É da minha turma. E então eu estava bem propenso que se ele realmente tivesse falecido, eu iria cancelar essa live. Eu ia fazer na quinta que vem. Porque eu preciso ter uma sensibilidade com as pessoas que estão ao meu redor. E você precisa ter essa sensibilidade também, principalmente em tempos de pandemia. Então, olha ao seu redor, porque às vezes tá todo mundo chorando ao seu redor e você tá aí compartilhando coisas para as pessoas rirem. Então, Eclesiastes capítulo 3 diz que há momento para quê? Para tudo. Então, fica hashtag vigia irmão, hein? Vigia irmão. Outro ponto aqui é que Josué, eu não posso esquecer que eu sou pastor. Eu não posso esquecer essa realidade. Embora eu tive a minha infância, tudo relacionado com humor, eu sou um ministro do evangelho. Então, assim, eu entendo que o humor é um respiro, mas eu entendo que só esse respiro não vai salvar o corpo, muito menos o espiritual. Portanto, se você dá uma olhadinha tanto no meu Facebook, no meu Instagram ou na minha página, principalmente na página, eu tenho muitos conteúdos de posts cristãos de salvação, de confiança em Deus, de fé, de fidelidade. Então, assim, eu tento mesclar as coisas, porque a minha página não é uma página de humor. Eu não sou um humorista, né? Eu não sou um humorista famoso, faço programa na televisão. Não, eu sou um pastor. E você que está me ouvindo, a não ser que você seja um humorista reconhecido, você também tem que aprender que você precisa postar, compartilhar coisas de salvação também. Vídeos, mensagens, versículos da Bíblia, textos do Espírito de Profecia. Você precisa incluir isso, porque isso é o sustento, né? É o alimento, é o fortalecimento. Estudo bíblico, ok? Use também as redes sociais para salvar, tá bom? Então fica atento nesse detalhe, principalmente agora em período de pandemia, que as pessoas estão sedentas por ouvir a voz de Deus, ok? Outro ponto que eu liguei aqui, ainda está ligado ao ponto 2, o ponto 1, aliás, eu preciso, e você também, ter equilíbrio para não passar a impressão de imaturidade e inconsequência, de inconsequente. Então eu preciso, você precisa passar cuidado para passar essa impressão de imaturo, de alienado, de infantil, de que não amadureceu. E para isso, você tem que entender que transmitir bom humor é diferente de ser um bobão ou a bobona da turma, ok?
Então preste atenção. Então para isso tem que ter, como eu falei no ponto 1, tem que ter tempo, sensibilidade, espaço de tempo entre as postagens, tá bom? Para que você não se torne o imaturo, o inconsequente, você na verdade vire piada dos outros. As pessoas olham e falam, ó, lá vai a postagem, olha que situação, né? Então, você fique atento a esses detalhes também. E você pode perguntar para algum amigo de confiança, inclusive, se você gosta de postar ou de compartilhar, tá bom? O que ele acha. E geralmente, se você é casado ou casada, o cônjuge sempre tem a resposta na ponta da língua, viu? A minha esposa é o meu termômetro aqui em casa. Ela me controla, ela me vigia e me ajuda a encontrar, né, um equilíbrio. Outro ponto aqui, humor em tempos de pandemia, amigos, irmãos, exige coragem. Exige coragem. Porque assim como tudo que a gente faz, a gente vai ter crítica, né? E eu já fui, como você pode imaginar, muito criticado no Facebook por algumas frases do Vigia Irmão, né? Pessoas que deixaram de me seguir, pessoas que me bloquearam. E aí, só que eu quero dizer para você o seguinte, que só tem um jeito de você não ser criticado. Não faça nada, não publique nada, não seja nada, não faça nada. E aí você não vai ser criticado. Então são os haters, né? Os famosos haters, que são os críticos das redes sociais. Então você precisa ter coragem e tocar o barco e seguir firme, né? Até mesmo nos comentários da lição que nós postamos aqui na página, nós recebemos críticas, né? Eu tô cansado de ver, acompanhar os comentários. De vez em quando a gente responde, de vez em quando a gente oculta. E vida que segue, e toca o barco, né? A gente não vai conseguir deixar que todos estejam felizes, mas não é por isso que a gente vai deixar de postar o nosso conteúdo, tá bom? Outra coisa, humor em tempos de pandemia, meus queridos, também nos traz muita recompensa. Eu me lembro que eu recebi uma mensagem há umas 2 semanas atrás de uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente. Falou assim: olha, pastor, eu quero agradecer pelo seu Instagram e pelo seu Facebook. Porque se não fosse eles, eu acho que eu já tinha pirado nessa pandemia. Aquela mensagem me fez tão bem, sabe? Ele falou assim: olha, você me ajuda, as suas postagens me inspiram. Tanto as de salvação, de confiança em Deus, de bênção, mas também as de bom humor. As piadas, os vídeos engraçados, as receitas engraçadas que você posta no Instagram faz com que eu dê risada em momentos que eu queria chorar. E aí eu mudo o meu humor e toco o barco e sou feliz. E aquilo me trouxe assim muita felicidade, sabe? De saber que de alguma maneira as pessoas também respiram comigo, né? Como eu mencionei que para mim isso é um respiro em um mundo sem ar. Último ponto é que eu sei que nem todos são chamados para fazer isso. Nem todos são chamados para postar uma piadinha lá, um vídeo, um humor. Nem todos são. Respeite a sua personalidade, respeite o seu temperamento. Cada um tem o seu temperamento. E a gente precisa respeitar isso. Mas outra vez eu digo, não se esqueça sempre de rir de uma boa piada. Isso vai fazer bem para você. Não se esqueça de rir sempre de uma boa piada. Porque lembre-se que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu quero ler o último texto da Bíblia aqui e depois fazer uma oração com você, tá bom? O texto está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11, que diz assim: eu digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Olha que legal. Esse texto, para mim, é um dos textos que traz a essência do cristianismo. Sabe por quê? Porque Paulo não está dizendo que não tem problema. Paulo não está dizendo que a vida está fácil. Paulo não está dizendo que ao redor tudo é mil maravilhas. Não. Ele está dizendo que apesar das dificuldades, das lutas e das dores, ele aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Porque a felicidade não depende das circunstâncias externas. A felicidade depende do que está no seu coração. E digo mais, quando você tem Jesus no coração, você tem tudo o que você precisa para ser feliz, apesar das dificuldades.
Será que eu falo para alguém que está passando por um aperto muito grande, uma luta muito grande? Como eu sou pastor, eu não posso deixar de fazer um apelo para você, né? Embora isso não seja um sermão. É... Coloque em seu coração coisas que lhe façam sorrir, coisas que lhe façam feliz. E sabe, eu tenho aprendido que a vida, nossa vida, ela é parecida com uma máquina fotográfica. Depende da onde você foca. Às vezes você pega um lugar terrível e o bom fotógrafo ele consegue tirar imagens maravilhosas de um lugar ruim. O lugar é bom? Não, mas o fotógrafo aprendeu onde focar a máquina. E a vida nossa é assim. Às vezes momentos difíceis, momentos ruins, peça para Deus te ajudar a focar naquilo que é bom. Porque sempre você vai encontrar coisas ruins, até nas coisas boas. Até mesmo Lúcifer lá no céu conseguiu inventar algo ruim. Então você sempre vai encontrar coisas ruins. Mas se você foca nas coisas boas e tenta ser feliz apesar da situação, você aprendeu a essência do cristianismo, que o apóstolo Paulo nos traz aqui bem resumido. Eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero que esta live tenha sido de proveito para você, para sua família. Deus abençoe e ajude você a ser cada vez mais feliz e compartilhar esperança que Jesus em breve voltará e nos levará para um lugar aonde então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A última lágrima será enxugada. Então lá, sim, nós viveremos felizes para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer você que enviou estrelas para nós. Deus abençoe muito vocês. E você que ficou com a gente até o final. Tá bom? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, a nossa gratidão por essa transmissão. Abençoe, Pai, a cada espectador, tanto os que estão ouvindo ao vivo como os que ainda ouvirão. Abençoe o Josué, que é o líder dessa página, que o Senhor continue abençoando e cuidando dele e da sua família. Abençoe também a cada um de nós e nos ajude, assim como o apóstolo Paulo, a vivermos felizes e contentes em toda e qualquer situação. Oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até uma próxima live ou uma lição. A gente se encontra aqui. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.